Maravilhoso dia! Com muita alegria, estamos dando início ao Clube da Sabedoria. Estamos de volta com o Clube da Sabedoria, exatamente às 5h07, para hoje fazermos a leitura do livro de Provérbios, capítulo 12. E depois nós vamos falar sobre os aprendizados que eu tive com José. E hoje nós vamos falar sobre o poder, o perdão, como é importante, tá? Nós vamos trazer aí grandes revelações hoje. Você que está chegando agora já vai compartilhando essa live com mais pessoas, tá? Já vai batendo aí no coraçãozinho. E você que está assistindo essa live depois, que essa eu vou deixar salva aí no dia de hoje para você curtir. É o Clube da Sabedoria. Você vai aprender demais. Então, se liga nessa, ok? Vai para dentro. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o título de hoje. Provérbios 12. Clube da Sabedoria. Então, já vou começar aqui com a leitura, que nós temos muita coisa para ver aqui no livro de Gênesis, hoje acerca do perdão de José, tá? Então vamos começar aqui. Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz: Quem gosta de aprender, gosta que o corrijam, mas quem detesta diz... primeiro deixa eu colocar aqui, só para saudar o pessoal. Maravilhoso dia, com muita alegria e sabedoria. Muito bem, assim fica mais fácil. Vou fazer o seguinte, deixa eu colocar o notebook do lado de cá. Fica melhor para eu fazer a leitura e acompanhar o pessoal que está chegando aqui. Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz assim: Quem gosta de aprender, gosta que o corrijam, mas quem detesta a disciplina é insensato. Maravilhoso dia, com muita alegria, Priscila. Seja muito bem-vinda. Versículo 2. O homem que faz o bem é aprovado pelo Senhor, mas quem quer fazer o mal será condenado. Ninguém se estabelece fazendo mal, mas a raiz do justo não pode ser arrancada. Verso 3, 4. A boa esposa é a glória do seu marido, mas quem não tem vergonha é como uma doença nos seus ossos. Verso 5. Você que chegou aí já bate no coraçãozinho para me sentir amado desse lado aqui, para que o Instagram leve essa live para mais pessoas. Pode bater no coraçãozinho sem dó. Verso 5. Os planos do justo são sinceros, mas os conselhos dos maus enganam. Verso 6. 7. Os maus caem e são destruídos, mas a família dos justos permanece firme. Maravilhoso dia, seja muito bem-vinda, Anabela. Verso 8. O homem é louvado pela sabedoria que tem, mas um insensato é desprezado. 9. Mais vale ser menosprezado e ter comida do que fingir ser importante e passar fome. Verso 10. O justo cuida dos seus animais, mas o mal é cruel com eles, mesmo quando quer ser bom. Verso 12. A cobiça é uma armadilha
que prende o mal, mas o justo consegue ser próspero pelo bem que faz. Versículo 13. O mal é apanhado pelo mal que diz, mas o justo livra-se das dificuldades. 14. Cada pessoa ficará satisfeita com o que recebe pelo bem que diz, e todo bem que a pessoa faz será recompensado. 12, 14. Eu preciso gravar esse verso aqui. Cada pessoa ficará satisfeita com o que recebe pelo bem que diz, e todo bem que a pessoa faz será recompensado. 12, 14. Tenho que gravar esse versículo. 12, 14. 12, 14. Verso 15. O insensato pensa que tudo que faz é perfeito, mas quem é sábio ouve os conselhos. 16. O insensato mostra logo a sua ira, mas a pessoa prudente não responde aos insultos. 17. A testemunha fiel conta a verdade, mas o mentiroso é uma testemunha falsa. Quem fala sem pensar fere como uma espada que corta, mas as palavras do sábio trazem alívio. 19. Quem diz a verdade permanece para sempre, mas quem mente dura só um momento. 20. A falsidade está no coração dos que planejam o mal, mas quem promove a paz tem alegria no coração. Verso 21. Nenhum mal acontece aos justos, mas os maus estão cheios de desgraça. O Senhor detesta os mentirosos. A sua alegria está com aqueles que dizem a verdade. Quem é prudente esconde a sua sabedoria, mas quem é insensato fala do que não sabe. Verso 24. Quem trabalha a sua diligência torna-se chefe, mas o preguiçoso será sempre escravo. 25. As preocupações tiram a felicidade da pessoa, mas uma boa palavra lhe dá alegria. 26. O justo guia bem o seu próximo, mas os maus estão sempre perdidos. 27. O preguiçoso ficará sem nada, mas quem trabalha diligentemente torna-se rico. Verso 28. Quem anda no caminho da justiça acha a vida, mas quem anda nele se salva da morte. E assim nós concluímos a nossa leitura corrida no dia de hoje, a leitura do Provérbios capítulo 12. Provérbios 12 e 14. Esse que eu preciso gravar aqui, que eu vou falar muito acerca dele aí com as pessoas que eu tenho convivido, né? E agora, ontem eu não pude estar aqui, aconteceu um fato, mas hoje estamos. Mas hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vem falando aí sobre os aprendizados que eu tive com José do Egito. E hoje vai estar muito fantástico. Quem não esteve aqui, perdeu, vai perder, né? Então vamos lá. Primeiro dia, nós falamos sobre o poder de um sonho, como é importante sonharmos, como é importante termos uma visão positiva de futuro, sonharmos, né? Porque tudo que acontece está aqui no plano físico, primeiro aconteceu aqui dentro. Então, o sonho faz parte disso. Depois, tenha uma mente de governo. Como que José aprendeu a governar, né? E onde que ele ganhou aquela mente de governo. Depois, a fidelidade de José em todos os âmbitos, com o pai, com Potifar, com o faraó e principalmente com o Deus Altíssimo. Depois nós falamos sobre
A sabedoria para administrar. Aqui teve sabedoria, hein? Nós aprendemos muito como ter sabedoria para administrar. E hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. Na verdade, essa palavra aqui eu coloquei o poder do perdão, mas ela está mais para o reencontro. Acho que a gente vai ter que deixar o perdão para amanhã. Mas vamos começar a trabalhar aqui. Vamos fazer o seguinte. Você que está aí, Anabela, pessoal que está chegando, que está aí, já vai abrindo lá em Gênesis 37. 37, verso 5. Vamos lá para 37, verso 5. Seja muito bem-vinda. Então abra aí a sua Bíblia. Tem muita revelação aqui hoje, hein? Quem não veio, perdeu. Gênesis, capítulo 37, verso 23, do 23 ao 26. Tá? Então vamos começar aqui a leitura. Diz assim, 37, verso 5, do 5 ao 7, tá? Então, Gênesis, capítulo 37, do verso 5 ao 7. Vamos lá, vou fazer aqui a leitura com vocês. O verso 5 diz assim: E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele disse: Ouve, rogo este sonho que eu sonhei. Assim. Verso 7. Presta atenção aqui no verso 7 para a gente fazer a conexão com outros versículos que nós vamos ler. O verso 7 ele diz assim: Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. Eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam referência ao meu feixe. Então, ele conta aqui o sonho que ele teve, que ele estava de pé e os feixes dos seus irmãos faziam referência, ou seja, se abaixavam diante do feixe dele, né? E aí, esse foi quando ele conta o sonho para seus irmãos. Vamos ver onde tem outro paralelo falando disso? Agora a gente vai lá para Salmos. Salmos 105, verso 17. Salmo 105, verso 17. Salmo 105, verso 17. Maravilhoso dia com muita alegria, Nani. Seja muito bem-vinda. Salmo 105, verso 17. Do 17 ao 19. Olha o que diz. Enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo, cujos pés machucaram com grilhões, foi posto em ferros. Aí o 19, até o momento em que veio a palavra do Senhor o provou. Então o que acontece? Qual foi a palavra de José lá? Ele foi vendido como escravo, até que a palavra de Deus se cumprisse. Que a palavra veio através do sonho. O que ele falou? Ele viu os irmãos dando referência a ele.
Ele viu os irmãos se abaixando, os feixes dos irmãos se abaixando perante o feixe dele. Então aqui confirma que a palavra dele se confirmou. Aí onde que a gente vê que a palavra que ele disse se confirmou? Aí a gente vai lá para Gênesis, Gênesis 42, a partir do verso 17. Gênesis 42, 42, a partir do verso 17. Não, perdão. 42, verso 6. Gênesis 42, verso 6, que diz assim. Gênesis 42, verso 6. Diz assim: E José era o governador da terra. José era o governador da terra. E era ele quem vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele, como sua face na terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente a eles. E lhes disse: De onde vens? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. Então você entende? Lá em Gênesis 37, verso 5, o 7, ele fala o sonho, ele revela para os seus irmãos. Aí lá em Salmo 105, no 19, nós vimos falando que a palavra dele se cumpriu. E aqui, de fato, a gente vê a palavra se cumprindo. Porque aquilo que ele contou como um sonho, agora está acontecendo. Os irmãos verdadeiramente se curvando diante dele, colocando ele como Senhor, como aí autoridade. Mas aqui, quando os irmãos deles chegam, não reconhece, porque ele está com roupa de rei, tá numa posição elevada. E na mente dos irmãos, ele já não estava mais vivo, né? Porque não sabia o que tinha acontecido com ele após eles terem vendido José, né? Pessoal, não estou me sentindo amado. Bate no coraçãozinho aí para eu me sentir amado aqui desse lado, tá? Senta o dedo no coraçãozinho. Hoje eu não fiz o aviãozinho, então vamos fazer o aviãozinho aqui. Você que está aí, manda o aviãozinho, eu vou mandar aqui também. Manda aí os aviãozinhos. Vamos aí. Tô sentindo falta do pessoal, José Wagner, o João Carlos. O pessoal não apareceu aqui hoje. O que aconteceu? Fez igual eu ontem? Então, vamos seguir. Aí, você vê, o José os viu, mas não os reconheceu. E olha aqui como que segue aqui. O 8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. Ele disse: Pois sois espiões, vieste para ver a nudez da terra. Então José, o Zé chegou na área. José, o que ele quis fazer? Ele quis falar que os irmãos eram espiões para não dar o alimento, mas para testar eles, né? Para ver o que eles iriam dizer acerca de que José não estava querendo vender o alimento para ele. Bom dia, José. Seja muito bem-vindo, meu querido. Aí no verso 10. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento.
vieram teus servos. Olha aqui eles se colocam em posição de servos perante José. Então, o sonho de José, aquilo que a gente viu lá na segunda-feira passada, que nós falamos sobre o sonho de José, realmente está se cumprindo. Os próprios irmãos estão se dizendo, nós somos seus servos, ó Senhor. Estão se colocando na posição de servos. 11. Somos todos filhos de um homem, somos irmãos verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhe disse, não, mas para ver a nudez da terra é que viesse. Então ele, como se não estivesse acreditando. Não, isso não é verdade. Vocês vieram aqui só para ver a nudez da terra, só para se beneficiarem. E aí eles disseram, teus servos são 12 irmãos, e os filhos de um homem da terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E aí quando ele fala esse um não está, quem que é esse um que não está? É o José, que na mente deles já está morto, mas José está ali diante deles. Agora você imagina, pessoal, eu quero fazer essa pergunta aqui com vocês, fazer essa analogia. Como José tinha inteligência emocional, como tinha sabedoria. Porque vamos pegar aqui essa situação. Vocês, vendido pela pessoa que você ama, sendo rejeitado, primeiro odiado, né? Porque lá no texto diz bem claro, no 37, no verso 3, diz que os irmãos de José o odiavam porque Israel o amava mais que os outros irmãos, porque ele era filho da sua velhice, era fruto de um sonho. Então seus irmãos já o odiavam. Então, antes, isso. E depois, além de odiar o José, o que eles fizeram? O venderam para os mercadores midianitas, ismaelitas, e depois os ismaelitas venderam para os midianitas, e os midianitas venderam ele para Potifar. Então olha o trauma que foi causado em José. E outra, na casa do pai dele ele era tratado com regalia, porque ele recebeu uma mente de governo, quando Esaú encontra com Israel. Ali nós vimos como ficou evidente a mente de governo de José. Então ele tinha regalias porque ele tinha uma túnica colorida que o seu pai havia lhe dado. Ele ganhou direito à primogenitura por conta de uma falha do seu irmão Ruben, que pecou contra o seu pai, deitando com uma de suas concubinas. Então você entende a história? Como José era bem tratado, ele era diferenciado dentro da casa do seu pai, ele recebia instruções diárias do seu pai, por isso construiu essa mente de governo, e por isso os irmãos o odiavam, e por isso os irmãos o colocaram num buraco e venderam. Agora eu quero fazer uma pergunta. Diante de uma situação dessa, você sendo humilhado, sendo vendido, castigado, depois, como a gente leu lá em Gênesis 5, acorrentado com grilhões, quando a pessoa vem na sua frente, qual seria o seu sentimento? O que você faria? Você agiria como José? Ou não? Ah, agora chegou minha vez. Agora esse povo me paga. Agora eles estão perdidos comigo. Agora eu vou ensinar eles com quantos paus se faz uma canoa. Né? Esse eu acho que é o grande sentimento da maioria da pessoa. E agora eu quero saber de você. Em primeira mão, você perdoaria ou você vingaria? Seja sincero, no seu coração. Digita aí para mim que eu quero interagir com você. Você perdoaria ou você se vingaria no primeiro momento? Digita aí. Agora a gente vai lá pro
para o verso 17. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. Você vê, José ele não fez maldade, mas fala, peraí, deixa eu colocar ele aqui pelo menos 3 dias para eles pensar um pouquinho. Não é os prenda todos. A Nani está dizendo aqui. Não, eu os prendia todos, trancava todo mundo na prisão. Uma coisa é falar, como a gente lê lá em Provérbios, né? Se o seu inimigo tiver com fome, sentir fome, dá o de comer. Se ele sentir sede, dá o de beber. Mas uma coisa é falar, outra coisa é realizar, é colocar em prática aquilo que se lê e que se aprende, né? E o pessoal, vamos aí, interage comigo. Eu não faria nada por não saber lidar com a situação. Até aqui, mas hoje você está aprendendo, hoje você está tendo aqui a elucidação da palavra. Eu perdoaria, mas não esqueceria. Porque o perdão é o seguinte, como que funciona o perdão? O perdão eu comparo, e a gente lê muito bem lá em Provérbios 19, que a gente lê sempre, 19:11 disse que quem é sábio, perdoar é um ato de inteligência, só não perdoa quem é burro. Então, Provérbios diz isso. A gente lê lá todo mês, Provérbios 19:11. Pode ler lá para você ver. Então, só não perdoa quem é burro. E aí, José, antes de perdoar, ele também não foi de imediato, porque no primeiro ponto, olha aqui no 17 o que ele faz. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. Então, antes de liberar esse perdão aí, ele deixou 3 diazinho o pessoal lá refletindo. Deixou o pessoal pensando. E olha para você ver que interessante. Olha como que a gente vai seguir agora aqui na leitura desse texto. A Anabela está dizendo aqui, perdão é libertação. Agora já sei lidar com a vida hoje. Perdoou sempre. É o melhor remédio, é o melhor caminho a se seguir. Aí José lhes disse no 3º dia, fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Então faça o que eu vou falar para vocês e vocês vão viver. Olha o que ele diz. E aqui eu vou ler uma sequência de versículos, tá, pessoal? Se sois homens verdadeiros, deixai um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Ide-vos, levai trigo para a fome das suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morreis. E assim eles o fizeram. Depois, verso 20. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, assim vossas palavras serão verificadas a vós. Não morrereis. Assim eles o fizeram. E eles disseram uns aos outros, somos realmente culpados a respeito do nosso irmão. Quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou, e não escutamos, por isso veio essa desgraça sobre nós. Olha para você ver que interessante. Eles chegaram, eles não reconheceram José. No primeiro momento ali, José os reconheceu. José sabia quem quem eles eram. Mas eles não tinham como saber. Não reconheceram José. Aí foram presos, colocaram lá na prisão. Só que ninguém falou para eles que aquele era José. Eles não sabiam. Até então eles estavam ignorantes acerca disso. Não sabiam disso. E olha, bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda. Maravilhoso dia com muita alegria e sabedoria. Então,
olha, mesmo eles não reconhecendo José, isso aqui é muito interessante, isso aqui é revelação, hein? É revelação. Sabe aquilo que às vezes você vai fazer alguma coisa e você fala, não, não é correto. Ou você lembra de algo, eu creio que é o Espírito Santo falando com vocês. É o Espírito Santo falando com você. E aqui, naquela época, quando ainda não tinha o Espírito Santo, é o Senhor falando diretamente com eles, lembrando, trazendo a lembrança do irmão deles. Porque não tinha nenhuma ligação. Eles não sabiam que o irmão dele estava no Egito, muito menos que era o governador do Egito. E olha a lembrança que vem na mente deles. E eles disseram uns aos outros: somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma. Ou seja, eles viram a angústia nos olhos de José quando ele foi jogado no buraco e quando ele estava sendo levado, acorrentado, amordaçado pelos ismaelitas. Então eles viram, imagine o sofrimento. Não, meus irmãos, não façam isso comigo. Somos sangue do mesmo sangue. Por que vocês estão fazendo isso? Eles viram a angústia da alma quando ele implorou. José implorou: não façam isso comigo, meus irmãos. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sou sangue do sangue de vocês. Não façam isso comigo. E aí nós não escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. Então trouxe a lembrança daquilo que aconteceu e não tinha nenhuma conexão. Então veio a lembrança que eles estavam passando por aquilo, pagando o mal que eles tinham feito. É aquele negócio, a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Então o que nós estamos plantando? O que é que nós estamos plantando? Tudo que será plantado, você vai colher. Ao verso 22. E Rúben lhes respondeu, dizendo: não vos falei, dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não ouvides. Por isso, eis que o sangue também é requerido. Então, isso aqui é muito incrível, é uma revelação. Quem aqui já tinha se atentado a isso? Que eles são lembrados, mesmo sem conhecer José. Quem já sabia, digita aqui. Eu já, e quem não, fala, estou sabendo agora. Só para eu ter uma noção. Põe, estou sabendo agora, ou eu já sabia. Então, olha que interessante. Mesmo José não se apresentando a eles, não dizendo quem ele era, ele sente no coração, pô, isso aqui que a gente está passando foi porque a gente fez errado. A gente agiu errado com o nosso irmão e olha o que nos aconteceu. Então, quem faz o mal, quem planeja o mal, quem faz as coisas erradas, eu já sabia, José, eu não, quem faz as coisas erradas, nos dias de hoje o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Não adianta nós querermos, não, isso... Ele fala nos nossos corações. Ele vai nos revelar ali, a gente vai, aí fazemos errado se quisermos. A Ana está dizendo, sabendo agora. Então, olha para você ver que interessante, quanto que a gente já aprende aqui hoje, né? Que é procurar fazer o bem, fazer aquilo que está lá em Gálatas 6, verso 9. Fazer o bem. E depois a gente vai lá para o verso, já aqui no 21 e 22, né? Que fala realmente como que é revelado isso. Como que no coração deles, eles já sentem ali que eles estão pagando por um mal que fizeram lá no passado. Então, isso aqui, hoje a gente consegue entender o quão importante é nós estarmos conectados com a palavra de Deus. O quanto que nós devemos, sim, de fato, investir tempo para ter
conhecimento, ter sabedoria e entender o que Deus quer pra gente, o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração e aprendermos de fato liberar o perdão. Aí no verso 23, e eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. Então José não tinha se revelado. Eles de fato não sabiam que aquele governante era José. E mesmo não sabendo, o seu coração estava ali falando que eles estavam pagando pelo mal que eles tinham feito. 24. E ele se afastou deles e chorou. E voltou a eles novamente e falou com eles. E tomou deles Simeão e o amarrou diante dos seus olhos. Olha isso que interessante. Amarrou Simeão e ele chorou, amargamente no seu coração ali. Porque por que meus irmãos fizeram isso comigo e como que eles estão aqui na minha frente? Aí o 24. E ele se afastou. 25. Então José ordenou que enchesse de trigo seus sacos e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhes fizeram. Então o que José fez? Pegou o saco de todo mundo, encheu, né? E mandou devolver o dinheiro deles. Falou para eles seguirem o caminho deles, irem embora, né? O 26. E eles carregavam os seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, por isso que estava na boca do seu saco. 28. E ele disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: o que é isso que Deus nos fez? Então, que seja, José devolveu o dinheiro, mandou eles seguir e devolveu o dinheiro a eles, né? Mandou eles seguir, devolveu o dinheiro para eles e eles não passaram a não entender. 29. E eles viram a Jacó, seu pai, a terra de Canaã, e eles contaram tudo o que lhes havia acontecido. Só que o que acontece? José segurou Simeão, né? Onde fala aqui? E Rubem lhe respondeu. 24. Afastou deles. José ordenou encher o saco de trigo, devolveu o saco de cada um. Cadê aqui? Cadê? Entendia. José prendeu Simeão e soltou os outros irmãos, né? Com qual a condição? Quando vocês voltarem, vocês têm que trazer seu irmão mais novo. Se vocês vão e trazem o seu irmão mais novo, para que assim eu os libere. Eu estou amando ver esses coraçõezinhos subindo. Está sendo muito jóia ver cada coraçãozinho desse aí subindo. Tá? E aí ele pôs essa condição, ó. Eu vou deixar vocês ir, vocês vão, mas depois vocês trazem o seu irmão mais novo. Essa é a condição para eu soltar o seu outro irmão que está preso aqui. E o homem que o Senhor da terra falou asperamente convosco, e nos tornou por espiões da terra. Ele disse-nos: somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um nosso pai. Um não está. O mais jovem está hoje com vosso pai na terra de Canaã. O homem, senhor da terra, nos disse: Por isso eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixa um de vossos irmãos aqui comigo, levai alimento para a fome da vossa família e partir.
trazer-me convosco o irmão mais jovem. Então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis a terra. Então ele colocou essa condição. Eu vou liberar vocês, vou segurar um de vocês aqui, vou liberar vocês, levar o alimento, porque o pessoal está com fome, mas a condição para eu cessar isso é você trazer o seu irmão mais novo. E aí, o 35. Aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles, o seu pai, viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privastes de meu filho. José não está, e Simeão não está, e ainda querem tomar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. Ou seja, Israel fala assim, cara, vocês já me fizeram, no caso, eu já perdi José, que era o filho que eu mais amava. Simeão ficou lá preso. E vocês querem levar o único filho que eu tenho de Raquel? O único filho? Não, vocês não vão fazer isso. Rúben falou com seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não trouxer a ti. Entrega-o na minha mão, e eu o trarei para diante de ti. Então Rúben se compromete da seguinte maneira: Pai, deixa eu levar Benjamim, para que a gente traga provisão para nossa casa. Se eu não trouxer, pode matar meus 2 filhos. Então ele se compromete de uma forma feroz, né? Tipo, se isso não acontecer, pode matar os meus filhos. Olha que nível chega, né? E eles iam liberar Simeão e iam liberar iam levar Benjamim para que isso acontecesse. 38. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Então, Israel está dizendo, cara, eu já perdi o meu filho amado. Não vou deixar levar a Benjamim, porque se eu perder, eu vou muito triste para a sepultura. Eu já estou com os cabelos brancos, eu já estou com a idade avançada. Vocês querem levar meu filho? Não façam isso. Não façam isso. E olha que você vê que interessante. Uma coisa que eu vou fazer o seguinte. Como vai ficar? Ainda nem chegamos na parte do perdão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a parte real do perdão para amanhã. E vou trazer só uma revelação aqui para vocês. Vocês sabem como que José revelava os sonhos? Vocês sabem? Alguém aqui sabe dizer como que José... Eu vou fazer essa revelação para vocês aqui e amanhã sim a gente vai falar da parte do perdão de José. Como que nós aprendemos a perdoar com José. Mas eu quero saber de vocês. Vocês sabem como que José revelava os sonhos? Eu não. Eu quero que todo mundo digita aí que eu vou trazer revelação para vocês aqui hoje. Vai ser a pérola para a gente fechar aqui hoje e amanhã sim a gente vai falar sobre o perdão de José. Digita aí. O Zé já digitou, eu não. Quem mais? Quem sabe digita aí, eu sei. Quem não sabe digita eu não sei. Anani, eu não. Quem mais? Quem mais tá aí? Digita aí ou tá só ligado e tá cochilando aí? Vamos ver se o pessoal tá acordado. Digita aí José, digita aí Daiane, Anabela, Ana Modas, digita aí. Para eu saber se vocês sabem como que José revelava o sonho. Como que ele tinha um entendimento acerca disso. E tá escrito na Bíblia. Tá escrito.
Só que o que acontece? O pessoal lê depressa e não vê, não percebe. Deixa eu ler aqui nessa versão, aqui vai estar bem da hora. Vou ler nas duas versões para ficar bem claro para vocês. Na Gênesis 44. Eu não, e os outros não estão digitando. A Ana, não. Ninguém sabe, ô louco. Tô falando que isso aqui, gostei de cochilar. Gostei do cochilar, isso aí. Às vezes tá com o celular ligado, mas tá cochilando. Ó, então, isso aqui vai ser uma revelação para vocês. Eu vou ler bem pausado, eu vou ler nas duas versões. Eu vou ler aqui na versão King James. Por que eu tô lendo, eu tô fazendo essa série lendo aqui na versão King James? Porque quando você vai fazer um estudo, quando você vai se aprofundar no conhecimento da palavra, é importante que você busque uma Bíblia que ela seja mais fiel ao original, esteja mais próxima do original. E essa King James, ela é bem próxima do original. Então, quando você for estudar, procura aí. Tem outras Bíblias, mas eu gosto dessa versão King James. Eu vou ler aqui na versão King James e depois vou ler na versão VFL, que é aquela que nós estamos acostumados a fazer a leitura do Provérbios, para ver que está escrito aqui, está do mesmo jeito, tá? Então, pega essa revelação. E quem gostar, bate no foguinho, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 44, a partir do verso 4, diz assim: E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhes: Por que pagaste o bem com o mal? Já aconteceu comigo, quando dei por mim, estava a dormir. Eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Aí o verso 5 diz assim: Isso não é o que o meu senhor usa para beber? E pelo qual ele adivinha, fizeste mal em fazer isso. Pegou o código aqui? Nesse aqui não ficou tão evidente, mas eu vou ler na outra versão aqui para vocês, ó. Então vou ler o verso 5. Vá atrás deles. Quando os alcançares, fale para eles: Por que vocês pagaram o bem que lhe fizeram com o mal? Roubaram o copo de prata. Roubaram o copo de prata que o meu senhor usa para beber e para adivinhar. Cometeram um crime muito grave. Então, como que José revelava os sonhos? Como que ele adivinhava? Através de um copo de prata. Através desse copo de prata era que ele conseguiu revelar lá o sonho de Faraó. Ele conseguia ter visões das coisas através desse copo de prata. Tá escrito aqui. Só que o que acontece? Nós lemos depressa e não percebemos. Mas, Robert, se você descobriu isso sozinho, não. Através dos estudos que eu faço com o pastor Eduardo Reis, que eu indiquei para vocês seguirem lá no YouTube, no Instagram, ele trouxe essa revelação, porque eu já tinha lido diversas vezes o livro de Gênesis e nunca tinha me atentado a isso. Bebe e adivinha, não tinha me ligado. Então era através desse copo que ele fazia ali as adivinações, as revelações daquilo que acontecia. Lógico, ele tinha conexão com Deus, né? Que era muito importante, né? Mas depois dessa conexão ele consultava ali no seu copo de prata para fazer adivinhações. Eu não sei como que está na sua Bíblia, mas leia com atenção que está escrito, ó. Roubaram o copo de prata que o meu senhor usa para beber e para adivinhar. Olha isso que interessante. Quando eu ouvi, eu falei, caraca, como que eu nunca prestei atenção?
Como que eu nunca vi isso na Bíblia? Então, o que eu digo? A revelação da palavra está nos detalhes da Escritura. Ok, verdade. Até na igreja eu nunca me lembro de ouvir. Não fala, porque se você não lê minuciosamente, pegando cada detalhe, você não vai perceber. Você não vai entender. Igual que a gente leu lá no outro texto, quando José recebe a mente de governo. Meu, aquilo para mim foi uma revelação assim. Boa. Nunca tinha prestado como que muda a formação, né? Como que muda? Como saber que José tinha sido acorrentado, que está em outro texto, e como José adquiriu esse copo. Aí que está em José, aí que está em Zé. Aí vem outra pergunta, vamos estudar mais para saber acerca disso. nós vamos chegar lá, tá? Mas está dizendo aqui que era através do copo que ele adivinhava, né? Então, olha para você ver que incrível, que revelação. E amanhã verdadeiramente nós vamos falar sobre o perdão. O que aconteceu na hora de perdão? O que José sentiu, o que ocorreu no liberar perdão, tá? Então, mais um dia. Hoje eu devia ter colocado outro título nesse aqui. Eu acho que o título correto para esse hoje devia ser o reencontro, né? Que José se reencontra aí e consegue ver todos os seus irmãos. E amanhã a gente vai focar aqui no perdão. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá? A audiência de vocês. E para recompensar por eu não ter deixado salvo, não ter aparecido aqui ontem, que foi pedrada, galera. Não foi por mal. Foi pedrada demais. 2 noites, tipo, 4. Durante 3 dias eu não dormi 8 horas. Foi por um propósito muito forte, mas aí ontem despertou, eu levantei e falei, deixa eu cochilar mais 5 minutos. Aí não aguentei, acordei, já era 6:30 já, tá? Então por isso eu vou deixar essa live salva. Eu vou pedir um favor para vocês. Mas que façam, por favor. Estou pedindo por favor mesmo. Porque muitas vezes eu peço aqui e o pessoal não vai lá comentar. Eu vou deixar essa live salva só hoje. Vou deixar ela salva. Agora eu vou terminar, eu vou salvar. Vai lá, coloca o que você aprendeu e marca 2 pessoas para a gente fazer esse clube crescer. A gente já está aqui, ó, há 1 ano a gente trabalhando para esse clube crescer. Então eu preciso da ajuda de vocês. Para eu continuar, para eu ter motivação para continuar, eu preciso dessa ajuda de vocês. E eu vou dar uma notícia para vocês aqui. O nosso querido Erivelto Coutinho, infelizmente, não vai mais poder estar com a gente no Clube da Sabedoria. Eu falei com ele essa semana. Infelizmente, não vai mais poder estar aqui no Clube da Sabedoria com a gente. Ele vai estar aqui no dia 20 no próximo dia 20, que é a celebração de 1 ano, né? De aniversário, tá? Então eu vou ter que tocar aqui. Eu peço a colaboração de vocês para eu ter disposição fazer esse clube crescer, porque senão vai chegar um ponto que também vou ter que parar e a gente não vai continuar com esse aprendizado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar séries. Então a gente agora está vendo essa série a respeito de José. Então eu vou procurar outros grandes nomes, outros grandes acontecimentos da Bíblia, vou estudar e vou trazer aqui para vocês como série, para que nós aprenda. Porque quando eu estou aqui passando, eu também estou aprendendo, eu estou reforçando meu aprendizado. Só que para isso eu preciso da colaboração de vocês. Eu posso contar, com quem eu posso contar que vai lá deixar um comentário que aprendeu? Digita comigo. Ou se não, põe aí, comigo. Com quem eu posso contar que vai lá deixar um comentário e marcar 3 pessoas? Vai deixar um comentário e marcar 3 pessoas. Com quem eu posso contar? Diga aí, comigo. Que eu vou deixar salvo, você vai lá e deixa esse. Ó, a Ana tá dizendo eu. Infelizmente, nosso querido Erivelto Coutinho não vai poder aí continuar aí. Eu vou precisar ainda mais da ajuda de vocês. Ó, José, quem mais? Anabela, comigo. Quem mais eu posso contar que assim que eu salvar essa live, vai lá
deixar um comentário, a Nani, dizendo o que aprendeu e marcar 3 pessoas. Presta atenção na informação e na instrução. Deixe o comentário e marque 3 pessoas, para que a gente consiga fazer esse clube crescer, trazer mais gente, fazer isso aqui se propagar, tornar grande, trazer mais pessoas. Porque se está fazendo bem para nós que estamos recebendo isso aqui, vai fazer bem para outras pessoas também. O restante não se pronunciou, mas eu sei que eu posso contar com José, com a Anabela e com a Nani. Então, conto com vocês, eu vou deixar salvo lá agora, a Helena também, eu vou deixar salvo lá agora, e você vai lá e deixa seu comentário e marca 3 pessoas. E amanhã venha, às 5h07, eu vou estar aqui pontual, tá? Não vou falhar. Amanhã às 5h07 venha, que nós vamos sim ver o poder do perdão. O perdão de José. E nós vamos aprender muito amanhã, tá bom? Tenha um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo realmente abençoado, realizador com aquelas pessoas que você ama. Nos vemos amanhã às 5h07. Grande abraço e até amanhã.